Olá para você que se interessou por esta conversa. Muito obrigada por estar aí me assistindo. Eu sou Egla Monteiro e gosto de me apresentar dizendo que sou uma mulher de teatro. Isso me afirma, me contempla e me define. Porque desde que me entendo por gente, o teatro ocupa grande parte da minha vida. Costumo dizer que no teatro sou pau para toda obra, seja como atriz criadora, diretora, dramaturga, assistente, produtora, faxineira, atendente e cozinheira aqui do café do nosso teatro. Vivi a maior parte da vida buscando construir minha vida no teatro, lutando pelo direito de exercê-lo e de me desenvolver neste ofício. Bom, se você é de teatro, sabe muito bem a luta tremenda que temos que travar para exercer nosso ofício. Ainda mais quando nos movemos de modo contra-hegemônico. E nesta luta para fazer teatro, fundei grupos, participei de uns, colaborei com outros, sempre de forma militante. Participar de um coletivo é uma possibilidade concreta de viabilizar uma vida no teatro. É resistência, aprendizado e, principalmente, manutenção de utopias diárias. Minhas bases formativas se deram desde sempre no grupo. Desde os tempos em que fazia teatro em Fortaleza, muito antes da escola de teatro, que só veio muito depois. E o teatro no qual sempre acreditei caminha lado a lado com a luta da gente brasileira para melhorar sua condição de vida, com os pés fincados na realidade e nas relações sociais de poder. O teatro foi a maneira que eu encontrei e escolhi para viver minha vida e me colocar no mundo de forma cidadã. Então, é com este mesmo entendimento de teatro que mergulhei para criar meu solo. Ele não se desconecta de mim, nem de minhas visões sobre a função social do teatro e do seu sentido transformador. Muito menos das visões solidárias de mundo que conduzem minha existência. Este palco aqui, no qual piso nesse instante, a Casa Teatro de Utopias, é uma evolução, uma continuidade do meu propósito, iniciado aí em meados dos anos 2000, de viver minha vida no teatro. E o que significa isso? Viver minha vida no teatro. Significa que não mais trabalharei em outra coisa. Eu assumirei o risco de apenas fazer teatro. E esta casa, Teatro de Utopias, da qual sou diretora artística, foi fundada por mim e por Marcelo Massucci. Nós construímos este espaço para abrigar nosso núcleo artístico, o Teatro de Utopias, do qual somos criadores e integrantes. Eu sou também criadora e integrante do coletivo teatral Mulheres de Utopias. Apresentadas então estas bases sobre as quais estou alicerçada, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo desta atividade, desta conversa. Esta atividade então é um relato de experiência sobre a composição do meu espetáculo Iracema Paulistada, um solo manifesto. Trabalho resultante de minhas pesquisas continuadas de interesse no trabalho solo autoral. Um experimento teatral em processo com duração de 60 minutos. Tentarei aqui revisitar o percurso que vivenciei para criá-lo, de modo a explicitar um pouco do que foi este processo. É uma partilha deste meu caminho,
que envolve uma pesquisa dramatúrgica autoral e processual de um solo de teatro. Esta experiência foi muito potente em aprendizados e desafios, além de autoformativa. Foi um mergulho profundo, nunca antes vivenciado por mim no teatro. Uma maravilhosa aventura de liberdade e de autonomia criativa que eu recomendo para quem tem urgência em soltar sua grita e não pode mais esperar. Para encorajar você, eu quero te dizer que precisei de quase uma vida inteira para conseguir encarar este desafio de criar um espetáculo solo, de experimentar o vazio do palco e ser capaz de preenchê-lo com tudo que eu tinha necessidade de dizer. Necessariamente colocando no centro do acontecimento teatral a comunidade. Então, não espere tanto. Mova-se em direção dos seus objetivos e vá. Então, vá construindo o seu caminho no teatro, com muito cuidado. Não uma carreira. Faz toda a diferença construir um caminho. Eu quero me dirigir aqui a quem realmente quer viver uma vida no teatro e que busca autonomia e liberdade de criação, mas não sabe como começar, por onde começar. Eu penso que relatar meu processo pode ajudar você a procurar caminhos. E os caminhos são muitos. Ouso dizer que são tantos quanto somos. E são de muito trabalho, muito suor e muita lágrima. Mas também são de muitas alegrias e descobertas, descobertas profundas sobre nós e sobre os outros. Se você é uma atriz ou um ator e está aqui agora me assistindo, imagino que esteja interessado em saber qual é o caminho para construir um trabalho solo, para criar seu espetáculo, sua dramaturgia. Dramaturgia aqui pensada como um todo da criação resultante do processo, com todos os seus significados e não somente texto ou palavra, mas também corporeidade, emoção, imagem, palavra, sonoridade, enfim, significados. Se esta minha fala puder incentivar você a procurar o seu caminho, então terei alcançado êxito em meu objetivo. Cada pessoa sendo única e querendo muito criar um trabalho, será capaz de lançar mão de seus próprios meios, dispositivos e caminhos. Eu não tenho uma receita, não tenho um manual. E mais ainda, eu nem sei se eu consigo compreender todo o processo que vivenciei, que foi uma totalidade, sem separação, entre minha vida e o teatro. Eu não sei fazer de outra forma. Então, fiz como podia, com os meios que tinha. Eu fiz com a força da paixão que eu tenho pelo teatro. Fiz por uma necessidade vital de fazê-lo. Bom, a primeira questão fundamental para mim é ter o que dizer. E ter o que dizer se relaciona com sua biografia, com sua gênese, com tudo o que você é, e com o seu estar no mundo, e com a forma mesma, como você se põe neste mundo, com quem você é. Engloba a totalidade de sua existência e o modo como você se pôs nela. Fazer teatro, ser um artista para mim, é ter o que dizer ao mundo, é ter o que comunicar para refletirmos juntos sobre esta existência, sobre nossa existência. E neste sentido, o palco é tribuna. Então, nesta perspectiva, há uma imensa responsabilidade nisso. E há uma tremenda urgência nisso também. Tem que merecer estar aqui nestas tábuas. E esse ter o que dizer
tem que trazer necessariamente a comunidade, dizer respeito a ela. É preciso que haja comunhão no exercício do teatro. Teatro é comunhão. E é preciso que se diga o que se tem para dizer ao mundo como se fosse a última coisa que você tem a partilhar com a humanidade. Então, em relação a ter o que dizer, qual foi o chamado à urgência? O que é que eu tinha? Eu não tinha um texto prontinho, a priori, como quase sempre tive quando atuei. O que eu tinha era esta carta aqui, que eu recebi em 2001 e que deflagrou todo o processo e revelou as temáticas envolvidas no meu solo. Foi este o chamado, a premência, a urgência. A carta foi o ponto de partida. Foi com ela que eu entendi o grito que estava entalado e engasgado em minha garganta. A carta foi enviada por um amigo de Fortaleza. Nós fizemos um trabalho aqui em São Paulo e ele, ao voltar para Fortaleza, foi até a cidadezinha onde nasci, Chorozinho, no Ceará. Aí ele colheu a areia do rio Choró, juntou umas fitinhas do Menino Jesus de Praga, colocou tudo no envelope junto com a carta que me escreveu e me enviou pelo correio, essa aqui. Eu acho que ele deve ter compreendido todo o meu apartamento em relação às minhas origens. Talvez por causa das lutas travadas por uma mulher migrante nordestina à procura de sobrevivência, fazendo teatro na maior capital do país. O que ele fez então foi enviar pelo correio um chamado à minha ancestralidade. Este acontecimento mexeu comigo de forma visceral. A carta caiu como uma bomba e desencadeou um processo de autoconsciência profunda que me fez perguntar sobre mim, para onde eu estava indo, sobre minhas raízes e sobre minha gente, sobre minha ancestralidade, enfim. A carta deflagrou um processo profundo de questionamentos e mudanças. E pude entender que nesta luta pela sobrevivência estava me perdendo de mim, me desconectando de minhas raízes. E foi urgente recuperar minha identidade, minha história, minha biografia. Então nasce daí a premência, a minha urgência. E este processo não era pessoal, particular. Tinha a ver com a história da construção desta nação, com o processo de colonização do Brasil e tudo que decorreu à gente brasileira de minha classe social de origem, etnia e também com minha condição de gênero. A carta não só determinou o nascedouro do meu solo, como também transformou a minha vida. A partir da carta, inconscientemente, eu comecei a me organizar para viver minha vocação e para retomar meu sonho de viver integralmente minha vida no teatro, o que sempre foi sonho de vida. Foi a partir desse acontecimento, então, o recebimento da carta, que o meu solo começa a nascer. E apresentar esta narrativa era parte do trabalho a ser criado. E então toda esta premência de dizer o que eu precisava dizer ganhou espaço em toda a minha vida, naquele momento de profundos questionamentos e decisões. A partir daí, tudo foi uma questão de tempo e de organização, lenta e calma. Eu vou ler um trecho da carta para vocês.
Olha, ele enrolou a carta com várias fitinhas aqui, botou areia dentro. Quando eu abri foi um choque, gente, foi um choque. A carta diz assim: querida Iracema Paulistada, estamos nós cearenses como onipresentes deuses criadores espalhados pelos 4 cantos do mundo. Por vezes, nas lonjuras das terras conquistadas, esquecemos o canto encantado da jandaia, que teimosa ainda chama no cocoruto da carnaúba pelo doce nome de Iracema. Ah, minha doce Iracema paulistada, venho em missão do grande Tupã dos Tabajaras em busca de Jaci. Vim trazido pelo vento Aracati em minha jangada virtual, trazer-te imagens adormecidas em teus sonhos hibernais. Venho, amando do sol ardente, despertá-las em ti. Toma-as, come-as. Esse é o corpo da terra que te pariu. Bebe das águas do rio Choró que sorri para ti. Esse é o sangue que corre em tuas veias. E agora vai. Continua o teu caminho de conquistas, mas leva em teu ventre o fruto e tuas raízes, plantas onde tu armares tua taba. Multiplica teus galhos em copa ampla e sombrosa e repassa aos teus descendentes o amor doce como o caju, o amor à tua terra natal. Beijo-te, Panã. Enfrentar o desafio para a criação do meu solo demarca o momento em que eu decido me dedicar exclusivamente ao teatro. As condições de vida que o capital nos impõe nos impedem de viver integralmente essa experiência, ou melhor, esta vocação. Então eu não esperaria por mais nada, nem ninguém, nem por nenhuma circunstância ideal que nunca chegava. Era agora ou agora. Ia fazer por mim mesma, criar minhas possibilidades e condições, e assim também abrir possibilidades para outras pessoas que estavam na mesma condição. E foi isso que fiz. Eu me apropriei dos espaços que não me foram franqueados e comecei a trabalhar em prol dos meus objetivos. Quantas e quantas de nós renuncia à sua vocação por não ter meios para realizar o teatro? Então eu decidi que eu assumiria esta produção financeiramente, passo a passo, sem pressa, numa experiência de autonomia, liberdade, autoaprendizado e autoconhecimento. O início prático do processo de criação de Iracema Paulistada, o Solo Manifesto, nasce com a Companhia de Solistas, uma companhia criada por mim e por Raquel Ornelas, em 2007, cuja proposta era que cada integrante pudesse se debruçar em companhia, em grupo, na pesquisa solo, procurando cada integrante sua identidade artística, estética. Pois é, para começar a pesquisa do meu solo, eu cofundei um coletivo teatral. Começamos em diálogo no palco, Raquel e eu. Ela tinha um solo pronto que queria retomar. Eu começava o processo para a criação do meu. Ocupamos as salas de nossas casas com muito exercício e improvisações. Então, vivenciávamos e experimentávamos entre nós muitas práticas corporais e vocais. Quase todos os integrantes da companhia tinham formação como bailarinos. Isso para mim foi um aprendizado profundo. E foi nesse convívio com a Raquel, com a Tereza, principalmente,
e também com os outros companheiros de companhia, em maior ou menor grau, que surgiram os primeiros esboços de cena com traços fortes de ancestralidade. Eu lembro que na primeira cena, eu passava argila no corpo inteiro, era bem bonito. Aí nós convidamos outras pessoas que admirávamos para trocar conosco, e assim as coisas progrediam. Lancei-me nesta aventura em interlocução com companheiras e companheiros extremamente colaboradores, que me proporcionaram escuta e acolhimento. Acho que sem isso é muito difícil criar. Sob pressão, sob a demanda da pressão. Impossível. Então eu encontrei esse ambiente acolhedor, o que me fez seguir, né? Eu lembro sempre dos sims da Raquel. Sempre sim, sempre sim. É porque eu já estava a essa altura da vida cheia de não, né? Então houve um sim para variar, ou muitos sims, foi muito bom. Obrigada, Raquelita, beijo. Então, todos esses aprendizados e práticas ao longo dessa convivência com os queridos companheiros da Companhia de Solistas, Raquel Ornelas, Tereza Monteiro, Fernanda Mascarenhas, Douglas Emílio e Laércio Freitas, foram fundamentais para que eu conseguisse mergulhar nesta pesquisa. E eu levei todos estes aprendizados quando eu tive que me deparar com o espaço vazio do palco. Nesse caminho de construção do meu solo, eu não fiquei só, não foi um processo solitário. Precisei ficar só no momento em que precisava entrar em contato com a minha interioridade, com a minha espiritualidade, para me revisitar. Foi uma necessidade. Mas a interlocução artística, as trocas, foram permanentes, não só com as pessoas da companhia, mas com outras pessoas que encontrei ao longo da travessia e que foram se incorporando ao meu processo nas várias fases desse trabalho, que aliás se mantém até hoje. Esse processo não acabou. Essas pessoas foram meus olhos externos durante minha imersão no trabalho. Um solo é feito de muitas pessoas e só aparentemente é de um só. E o que motiva um solo pode estar embasado e fundamentado por princípios éticos e coletivos, em modos colaborativos e solidários. Os nossos encontros na Companhia de Solistas não eram mais suficientes para o tamanho do mergulho que eu precisava. E eu tinha todo o tempo do mundo para investir na minha pesquisa, mas coletivamente não havia todo esse tempo que eu precisava. Então, em um determinado momento da pesquisa, no grupo, né, na Companhia de Solistas, eu senti necessidade de encontrar um lugar para me lançar de modo mais radical e sistemático, e com muito mais tempo para me dedicar à minha pesquisa. Porque o caminho exigia que eu me entregasse e mergulhasse profundamente neste processo. Como eu tinha uma urgência muito grande, eu precisava fazer, isso me levou ao compromisso comigo mesma. Eu encarava a agenda de trabalho com chuva ou com sol. Então o primeiro passo foi me adequar ao novo momento no qual assumo toda a responsabilidade de criar e produzir meu trabalho solo. E para isso era preciso ter um plano de trabalho. E o plano envolvia produção, criação, busca de recursos para levantar a produção e a temporada de apresentação. Ao assumir o compromisso comigo mesma, precisei me organizar em 3 frentes, né? A primeira frente era a frente de produção. Era preciso manter uma agenda organizada de produção, porque eu também assumiria a produção. E a frente 2 era uma frente de estudos e de criação, pois eu mergulharia na criação como intérprete, diretora, iluminadora e dramaturga. E a terceira frente era a busca por recursos. A quarta frente era a produção da apresentação do espetáculo. Só que esta agenda aí só organizei quando eu tinha uma estrutura de pé. Mas aqui o acaso construiu uma primeira possibilidade para mim.
Então não tive que me preocupar muito nessa fase. Depois eu conto mais pra frente para vocês. Então as primeiras ações práticas de produção foram encontrar um lugar para ensaiar que se adequasse às minhas necessidades, principalmente de liberdade e acolhimento. Na sala da minha casa eu não conseguia mais a liberdade necessária. E eu achei acolhimento e colaboração no estúdio Eleni Guariba, por meio de Dulce Muniz e Leandro Lago, a quem aqui agradeço publicamente o apoio. 3 vezes por semana eu estava cedinho chegando na Praça Roosevelt para o ensaio. A segunda era definir uma data para começar e uma agenda semanal de ensaios. Leituras também, pesquisas de referência, pesquisas temáticas, pesquisas sonoras, pesquisas audiovisuais, além de uma agenda de produção, que eu já falei, né? Caberia a mim não só criar, mas produzir também. E a terceira ação, separar todo o material e equipamentos que usaria nos primeiros ensaios, como, por exemplo, o aparelho de som, caixas de som, extensões, adaptadores, para me deixar autônoma. Chegar no teatro eu não precisava depender das coisas de lá, até porque eu ficava lá sozinha. E o combinado não era esse, eu tinha que ser autônoma com as minhas coisas. Nada poderia me desviar do meu propósito. Eu não poderia atrasar meus ensaios porque eu tinha esquecido os plugs, os adaptadores e toda essa parafernália eletrônica que, meu Deus do céu, é trabalheira. Então, o que eu sentia é que quanto mais eu me organizasse, mais eu poderia ocupar meu tempo com os ensaios práticos, com as pesquisas e também com os estudos. A quarta ação foi selecionar uma trilha sonora potente e inspiradora que se relacionasse com minhas memórias e com as temáticas de pesquisa. A quinta ação, ter um caderno no qual pudesse fazer o registro do processo. Então, todos os dias eu parava em algum momento antes de finalizar tudo para fazer o registro, para registrar impressões, ideias que eu tive, improvisações que eu fiz que eu achei bacana, e aí para fixar, né? E a sexta ação, providenciar câmera, pedestal, fitas, para assegurar o autorregistro em vídeo, do qual eu poderia lançar a mão para revisitar o processo todo, organizar a dramaturgia, enfim, olhar com olhar externo tudo que eu estava criando. Posso afirmar que a organização é grande parte do trabalho a ser feito. Com isso, você consegue criar as circunstâncias para poder fazer. Depois de asseguradas as condições objetivas mínimas de produção, parti então para organizar a criação. Uma das primeiras medidas foi intensificar as práticas físico-corporais. Eu tinha que ter fôlego e estar em boa forma para enfrentar o desafio de estar só por ao menos 1 hora no palco. Comecei a fazer aulas de yoga 2 vezes por semana. A yoga me deu tônus. Caminhada 3 vezes por semana. Andava 6 quilômetros a pé 3 vezes por semana. Ia muitas vezes a pé da Lapa até a Praça Roosevelt, onde fica o Teatro Eleni Guariba, local dos meus ensaios. Eu já chegava lá tinindo, aquecidíssima. Nas caminhadas o pensamento ficava loucamente ativo e surgiam muitas ideias. Depois, com o processo iniciado, durante as caminhadas, eu ia organizando as coisas, criando relações, articulando o processo todo. Nada como uma caminhada para estimular a imaginação e nos ajudar a organizar as ideias. A outra parte preparatória envolvia uma pesquisa de referência com estudos sobre brasilidade, envolvendo leituras da obra de pensadores brasileiros e pensadoras brasileiras. Vi muitos documentários sobre o Brasil, filmes de referência, prestei muita atenção nas reivindicações das populações indígenas e negras, ouvi as vozes da pobreza.
Mantive uma prática de escrita diária, deixando vir à tona temáticas que se relacionavam com o trabalho, anotando pensamentos, falas, tudo que me interessava. Organizei meus cadernos, tenho anotado vasto material de cursos, oficinas e processos que vivi ou acompanhei. Felizmente, sempre tive o hábito de manter cadernos nos quais registrava tudo. O canto esteve presente todo o tempo em meu processo. Busquei também o canto das minhas memórias. Eu o pratiquei livremente, como tinha aprendido desde cedo, nas coroações das quais participava em Chorozinho. E também, desde sempre, minha mãe cantou em nossa casa e me ensinava as canções que eu apresentaria em meu teatro-circo. Eu tinha um teatro-circo quando eu era criança. Uma delas originou uma cena. As canções eram dramaturgia. Como eu disse, eu não tinha um texto a priori, eu tinha o acontecimento da carta. E como eu vinha de uma tradição de teatro, na qual o texto era o centro de tudo, sabia que agora meu desafio era outro. Nesta aventura na qual me lançava como atriz criadora, eu criaria a partir da minha expressão total, corpo, voz, ser, pensamento, intelecto, intuição, emoção. Eu viveria um processo autoral e atoral. Como então iria buscar minhas possibilidades expressivas de atriz criadora para criar signos e significados e não apenas palavras? Eu precisava ser capaz de compor partituras corporais, vocalidades, gestualidades, sonoridades, enfim, compor, elaborar a cena a partir de partituras físicas, principalmente. A atriz criadora, o ator criador, ele é o responsável por todo o conjunto concretizado do espetáculo, por toda a composição poética, com todos os seus significados. É realmente uma autonomia libertadora, só sentida por quem a pratica. Quero falar agora um pouco sobre a importância das práticas poéticas cotidianas, corporais e vocais, as práticas sensibilizadoras. Nós artistas, atrizes e atores de teatro sabemos o quanto elas são fundamentais na conquista de um corpo cênico, na busca por uma expressividade e de uma presença física. Sabemos que tais práticas devem ser incorporadas às nossas rotinas e não somente devemos praticá-las quando vamos criar um espetáculo. Este deve ser um processo individual de experimento e de autoconhecimento, tendo-se em mente o fato de que uma atriz, um ator, precisa ser expressivo para comunicar o que precisa comunicar. Então eu precisava adotar procedimentos que pudessem me auxiliar na busca da minha expressão, na busca de uma linguagem, porque como atriz criadora eu experimentaria algo totalmente novo para mim. Precisei parar para organizar um material de tudo que eu aprendi fazendo teatro, envolvendo diversas técnicas, para trabalhar princípios que pudessem estruturar meu corpo cênico, transformando essa experiência em algo que fosse um procedimento pessoal, um método meu, ainda que incipiente, mas que atendesse minhas necessidades. Para isso, lancei mão de todas as minhas vivências, tudo que tinha aprendido e experimentado ao longo da minha vida no teatro, com pessoas com as quais trabalhei, com os meus professores da escola de teatro, nos cursos que fiz, workshops, e centenas de espetáculos assistidos. Sempre fui uma assídua espectadora. A importância de uma rotina de trabalhos corporais e vocais, preparatória, de uma autoprática, era a condição mínima para que eu avançasse na criação. Uma atriz, um ator, precisa se preparar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente para o caminho criativo. Mas não com o corpo instrumental,
com o corpo para utilidades, mas sim com o corpo para potencialidades sensíveis e criativas. E era à procura disso que eu entrava em contato com o meu ser físico, psíquico, espiritual e cidadão, por meio de disparadores e dispositivos que poderiam me conduzir à criação. Para isso experimentei muitos caminhos. Fiz automassagem, dancei minha dança pessoal, fiz yoga, rolamentos, caminhei pelo palco vazio, cantei, explorei vocalidades. Deitava no palco, me entregava ao chão, à gravidade, e ficava até romper com minha racionalidade e me movendo devagar. Eu ouvia minha respiração se acalmar, até ter vontade de me mover. Por vezes lia fragmentos de textos. Por vezes cantava uma canção que me trazia memórias. Lia a carta. Outras vezes dançava minha dança pessoal ao som de uma trilha significativa. E aí, de repente, como uma mágica, entrava em estado de criação. Tem um exercício em especial no qual me apoiei para poder lidar com o medo do vazio, medo de fracassar, de não ter imaginação. Mostrarei para vocês agora este exercício que foi meu ponto de partida em grande parte dos ensaios.
Eu começava com este exercício porque ele dava sentido, ritualizava a minha procura, lembrava quem eu sou, lembrava minhas origens, além de atualizar meu compromisso em relação à questão de para quem eu faço teatro. Cheia de muitas dúvidas e medo, eu combatia esses sentimentos indo para a ação, combatendo a inércia. Estas práticas me conduziram à criação de várias cenas. Destes exercícios, fui evoluindo para a ideia de começar com um ritual de limpeza do palco, limpeza de minhas próprias energias, com bênção e flores, preparando o espaço para receber meu relato, meu testemunho, minha narrativa. Surgiu daí a cena que chamei de limpeza do palco. A exploração dos espaços do palco, as caminhadas, me trouxeram a estrutura coreográfica e a partitura física que utilizei para estruturar toda a narrativa. Fui desenvolvendo caminhos, linhas, como se fossem as linhas da vida, dos nossos caminhos de vida. As cenas iam então aparecendo, eram fragmentadas, pedaços de memórias. Eu ia tomando nota, relacionando-as com as leituras que eu estava fazendo, com as frases que eu via, de modo que todo o meu ser estava na função de criar meus materiais para este solo. E o gatilho podia ser uma canção, uma memória, um texto forte que eu ouvi de alguém, de alguma mulher. Por vezes lançava meus escritos, os meus objetos, tudo no meio do palco e manipulava os materiais. Alguns muito significativos foram solicitados à cena. Deste exercício de lidar com os objetos de memória surgiu a ideia de arrumação desses objetos no palco, a ideia de preparação do ritual. E foi com estas ferramentas que me lancei para enfrentar o vazio do palco, que por vezes foi amedrontador. De tanto praticar esses exercícios, apliquei alguns deles na própria estrutura física do trabalho, como coreografia, como partitura física na composição das cenas. Agora eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a dimensão de uma dramaturgia processual nas práticas e poéticas criativas. Ela tem uma enorme relevância na atualidade e abre um campo fertilíssimo para a criação de nossos trabalhos. Eu penso que ela é libertadora para nós, atrizes e atores criadores, porque deixamos de ser servis. Nós nos apropriamos do ato criador. A ideia de atriz criadora e de um ator criador está no centro da criação na contemporaneidade. Esse ator criador e essa atriz criadora com sua identidade artística única, singular. A ideia de atriz que só faz o que lhe manda uma direção, uma atriz imitadora, decididamente não me move no teatro. Também não me dizem respeito os padrões mercadológicos de produção. Então, criar alternativas para seguir minhas intuições e necessidades mais profundas, definir os temas aliados com as lutas da comunidade e fazer as coisas organicamente no meu tempo e não seguindo as demandas de uma produção mercadológica, isso sim, isso me move no teatro. Eu vou ao teatro pelas atrizes, pelos atores, para ouvir o que eles anunciam, o que eles têm a dizer, o que eles trazem para o debate com a comunidade. Penso que esse enfoque no percurso, no processual, nos faz viver o teatro de forma única, viva, sintonizada com o tempo presente, com a história que a gente está vivendo.
Para isso é preciso disciplina e foco. Eu preciso dizer aqui também ainda que desde que esse processo se iniciou, o imponderável foi acontecendo. Tive sonhos com cenas inteiras que experimentei. Eu dormia com o caderno do lado da cama. Se precisasse, anotava rapidamente ou desenhava para não esquecer e voltava a dormir. Eu tinha também muitos insights para cenas, nos momentos mais improváveis. Ideias brotavam de forma inesperada. E eu loucamente procurando por técnica, que eu considerava que não tinha tanto. Mas eu descobri que o que eu tinha de inspirador eram minhas visões, sonhos, intuições, minhas emoções. Este era meu material mais disponível e eu apostei neles, claro. Paralelamente, revisitava meus escritos, meus diários, meus papéis. Tenho muitos papéis, eu sou a mulher dos papéis, das escritas. Buscava memórias que se relacionavam com as temáticas que queria explorar. Ia fazendo associações com os estudos e leituras que estava fazendo, de modo a criar camadas e camadas e camadas e camadas. As minhas, as do mundo, as da história, com sobreposições e apropriações de textos vários. Tudo que eu ia lendo, tudo que eu ia vendo, assistindo, as lembranças eram camadas que eu ia aprendendo a misturar, sobrepor, brincar com elas. Foram pilhas de textos, várias versões da dramaturgia, que elas iam sendo atualizadas a cada evolução do trabalho, a cada temporada. Então eu tenho múltiplas versões do trabalho, foi crescendo essa dramaturgia. E até agora eu ainda continuo com esse trabalho, porque ele continua em processo aqui agora no Teatro de Utopias, né? O grupo que eu integro. Então eu trouxe esse trabalho e continuei a pesquisar aqui no meu espaço. Tinha uma companhia junto me apoiando. E aos poucos e no meu tempo eu ia mostrando tudo que eu ia levantando. Ia dialogando com elas e com eles que me davam retornos e eu refazia. Eles iam dialogando comigo sobre os elementos constitutivos da cena. Raquel dialogava comigo para a totalidade da proposta, olhava meu corpo, tudo. Tereza Monteiro pensava o figurino comigo e também o espaço cênico. Ela criou e confeccionou o vestido branco, lindo. Foram vários desenhos e experimentos. E o casaco, que é outra peça do figurino, eu já tinha um casaco e eu aproveitei. Apenas trabalhei nele com crochê. Os objetos cênicos iam sendo definidos. As malas foram adaptadas para as minhas necessidades na cena. Toda a parte de caracterização das malas eu mesma fiz, com renda de bilro, que eu tinha do Ceará. Foi dando uma personalidade, tudo isso foi se coadunando, foi harmonizando. Desenvolvi as criações dos elementos constituintes do espetáculo com muito diálogo, com vários artistas da companhia e de fora dela, sem solidão. Só sei que o núcleo de trabalho foi crescendo. Na última versão apresentada foram mais de 10 profissionais envolvidos e envolvidas no trabalho do meu solo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a busca dos recursos. Paralelamente às ações de produção e de criação, eu preparei vários projetos do meu solo para os editais. Fiz isso muitas vezes, mas não emplaquei nenhum. Então, gente, eu penso que o melhor é ir juntando os tostões mesmo, aproveitando o que você já tem, enfim, se movendo e construindo passo a passo de forma bem alternativa. Como meu mantra já era não esperar por nada e nem ninguém, Godot não virá. Criei um pequeno fundo com recursos próprios
para usar no que fosse preciso. Como meu processo era lento, podia cada mês reservar um pouco de grana para o meu fundo. Eu tinha uma máxima que era: tudo que você mesma puder fazer, faça. E usava o dinheiro com muito critério para me dar o que não podia eu mesma fazer. E as coisas que eu precisava comprar que envolviam um valor maior, como o projetor, o linóleo, por exemplo, comprei e paguei em várias parcelas, mas sem juros, hein? Achei que valia a pena investir e não alugar, porque nós já tínhamos a companhia de solistas, então seria legal ter nossos equipamentos, pois seriam úteis em outros trabalhos também. Eu penso que por vezes no teatro nós parecemos Sísifos, sempre a subir com a pedra que rola de novo e a gente precisa levar ela lá para cima de novo. O modo contra-hegemônico de fazer teatro implica em modos revolucionários de se organizar. Por isso que eu penso que o grupo pode fornecer essa experiência e esses experimentos. Então a sensação que a gente tem é que a gente está sempre recomeçando do zero. E é preciso experimentar outros modos. Anticonsumo, cria um trabalho, toda essa demanda exaustiva, e logo a gente tem que descartar esse trabalho porque precisa fazer outro. Como o trabalho foi todo feito em processo, eu tive várias versões do solo, até chegar à forma atual. A cada etapa que me preparava para a nova temporada, o trabalho avançava em tudo. Porque como a estrutura de pé, eu conseguia visualizar melhor meus objetivos, o que eu queria comunicar, e então fui burilando, mexendo, aperfeiçoando, organizando as ideias, à medida que eu fui entendendo também. E sobre as apresentações, Dulce Muniz abriu caminhos. Eu fiquei de falar para vocês, né, que é uma a etapa final era pensar a produção das apresentações, mas o acaso esteve do meu lado e a Dulce, me vendo ensaiar lá no Teatro Helene Guariba, me convidou para fazermos juntas uma temporada de 2 solos em processo, o meu e o dela. Gente, eu não sei como agradecer a Dulce por essa possibilidade. Eu acho que ela viu que eu estava demorando muito e me incentivou dessa maneira, me convidando para fazermos juntas os nossos 2 solos. E também depois Iraci Moreira, do Engenho Teatral, me convidaram para fazer na mostra lá do Engenho. E é isso, a gente vai construindo e as portas vão se abrindo. E a vida vai se construindo junto com a gente, criando possibilidades. Todo esse processo que relato se iniciou em 2012. E somente em 2020 eu ganhei um edital para esse trabalho, para apresentar meu solo de forma online, já aqui no Teatro de Utopias, fundado por mim e pelo Marcelo Massucci. Só aí eu tive algum recurso para fazê-lo, mas ele já estava de pé, já tinha feito algumas temporadas em alguns lugares. Então, é isso. Foram 8 anos de trabalho sem nenhum apoio. E quer saber? Eu gostei dessa liberdade, de não ser pautada por ninguém nem por nada, a não ser pela minha vontade de realizar e de comunicar o que eu queria. Bem, gente, então a pergunta que surge agora é, mas afinal, sobre o que é o meu solo? No que resultou a pesquisa? Eu dei voz a uma migrante nordestina de origem indígena que me habita. Meu solo tem cunho testemunhal, pergunta por origem e parte de algumas coincidências que me identificam com a personagem Iracema, a do romance, muito presente no imaginário cearense. Reflete sobre a perda da identidade ou a negação dela para pensar acerca de que noções de brasilidade e sobre as possíveis razões que ainda nos tornam um povo que desacredita
de suas potencialidades e de como isso reverbera na identidade e afirmação das filhas e filhos desta pátria. A dramaturgia tem cunho testemunhal e autoral e se amplifica na medida em que é a história de milhares de brasileiras e brasileiros que partem de suas aldeias embaladas e embalados pelo sonho da cidade grande. Ampara-se na minha experiência de imigrante e de minhas lutas para me afirmar na cidade e nela construir uma vida no teatro, na arte. Depois de anos de trabalho, ganhei um edital para apresentar meu solo aqui no nosso pequeno Teatro de Utopias. Foi bom, mas as maiores compensações são duas. Em primeiro lugar, a minha alegria ao final de cada apresentação. Eu levito de felicidade. E em segundo lugar, quando alguma pessoa me dá um retorno, me contando como dialogou com o trabalho, ou como se comoveu, ou se identificou, ou como gerou reflexões o trabalho para ela. Tem também quem não goste. E tudo bem, tudo bem. Mas quando toca alguém, é neste que me apoio para seguir. Eu tenho orgulho danado de ter um trabalho que posso chamar de meu, de ter sido capaz de recriar o meu caminho no teatro, sem pressa, com muita liberdade e muita verdade. Assim como tenho orgulho danado de ter um teatro para chamar de meu. Aqui, o Teatro de Utopias, a Casa Teatro de Utopias. Demorou tanto, tanto, foi de tanta dureza, mas chegou. Chegou, enfim, o momento. Um brinde para celebrar. Voé. Iracema! Iracema! Logo tu, que guardas o segredo da Jurema, logo tu que guardas o segredo dos sonhos, esqueceste os teus? Teu leite secou? E já não podes mais alimentar teu filho sonho? Ainda te lembras quanto dos teus habitavam essas terras, todas elas, territórios indígenas? Foram expulsos de suas terras, assassinados, escravizados. As mulheres, violentadas, pariram filhos e filhas mestiças para essa terra, que nunca mais tiveram direito a nada. E tu, diante de tanta barbárie, de tanto horror, não indagas? Não questionas? Nenhuma rebeldia ao jugo colonial opressor e suas heranças malditas? Já são mais de 500 anos, mulher. E ainda rias um lombo para levar mais peia, mais chicotada, mais porrada, mais surra! Burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, feixes de misérias, sem um mostrar de dentes. Pois que já nem com as orelhas és capaz de sacudir as moscas. Iracema paulistada, vim em missão do grande Tupã dos Tabajaras em busca de Jaci. Vim trazido pelo vento Aracati em sua jangada virtual, trazer-te imagens esquecidas de teus sonhos hibernais. Thomas! Este aqui
pariu! Bebe das águas do rio Choró, que sorri para ti. Esse aqui é o sangue que corre em tuas veias. E agora vai, continua teu caminho, mas leva em teu ventre o fruto de tuas raízes, armas onde tu armares tua taba, multiplica teus galhos em copa ampla e sombrosa, e repassa aos teus descendentes o amor doce como caju, o amor às tuas raízes, o amor ao que te funda, o amor àquilo que te torna o que és. E nunca mais te esqueças, és parte da gente que fundou essa nação, és sua raiz mais profunda, ainda que a todo instante queiram tirar isso de ti, ainda que a todo instante queiram apagar isso de ti, ainda que a todo instante queiram te fazer esquecer. E agora vai e orgulha-te do sangue que corre em tuas veias, porque a mãe dessa terra